Olá a todas as pessoas, esta é mais uma edição do programa Que é Feito de Si, na Rádio Cova da Beira, e esta semana viemos ao encontro de uma antiga operária têxtil, também antiga sindicalista e ativista, a mulher que passou a vida ao redor de uma ordideira mecânica. Estamos na antiga Manchester portuguesa, conhecida como uma das riquezas do têxtil em Portugal e na Europa, e viemos ao encontro de Luzia David Lopes Mendes, 77 anos, natural da Covilhã. Luzia Mendes, que tem uma vida bastante preenchida, apesar de estar reformada por invalidez há 27 anos. Luzia Mendes, é assim que a vou tratar, e se calhar lá mais à frente por menina Luzia, espero que não se aborreça. Que é feito de si, como é que ocupa o seu tempo, 27 anos depois de ter deixado o seu ofício de ordideira mecânica numa fábrica em Cantargalo, no concelho da Covilhã, designadamente a fábrica Fernando da Silva Antunes. Pronto, então, boa tarde. É um prazer tê-las cá também e ficam à vontade para virem quando quiserem. Como é que eu ocupo o meu tempo? Para já um bocadinho da falta de saúde obriga-me às vezes a fazer um programa de acordo com a situação pessoal. Mas dei catequese durante anos a jovens. O meu percurso, o que é que me leva a fazer isso? Eu fiz o meu caminho todo na pré-JOC e na JOC. Na Juventude Operária Católica. E hoje Liga Operária Católica, de onde hoje faço parte. Faço parte também desse grupo sénior, de onde vou a algumas disciplinas. Está a falar do grupo sénior da Lapa, dos amigos dos Penedos Altos. Muito bem. Claro. Continuo. De maneira que, pronto, o meu tempo ocupa assim. Eu depois gosto muito de fazer trabalhos manuais, vou fazendo. Saio todos os dias, nem posso ficar em casa. Mesmo agora que está a recuperar a sua condição física? O meu marido diz-me assim, olha que hoje está a chover, leve chapéu. Pronto, agora é mais difícil que as canadianas, pronto, não é? Pronto. Mas se não estiver a chover, eu caminho com as canadianas. Já a Covilhã é uma cidade difícil para caminhar. É difícil desde que a gente torna as coisas difíceis, quer dizer, temos que encontrar o caminho mais fácil. Pronto, se eu não pudesse vir a rampa, vou dar a volta para o outro lado. Durante a sua vida sempre contornou obstáculos? Sempre. Porque tudo tem saída, né? Tudo tem que ter saída. Para tudo há uma solução? Sem dúvida. Só para a morte é que não. Esticar e ir. Isso é o melhor que se faz, enquanto formos vivos, fazer o melhor. Sempre o bem, desde que a gente possa, porque o bem há de sempre vencer o mal. Disso eu não tenho dúvida. Pronto, isto também me leva a estudar, a refletir, a preparar reuniões para, estando eu metida neste movimento operário da Ação Católica, também me leva a estudar e a preparar para depois que nas reuniões as coisas saiam e a gente possa dar a resposta aos problemas e às dificuldades e àquilo que nos vai surgindo. Gostava de lhe fazer uma pergunta que pode ser até um bocadinho preconceituosa, mas tem muito a ver com aquilo que é a matriz da Igreja Católica e a sua intervenção como sindicalista. Uma coisa e outra supostamente não jogam. Eu vou-lhe contar uma história que já tenho contado isto em vários lados. Eu uma vez estava no sindicato, numa assembleia, e um sábado, eu dava catequese às 5 horas. E eu, mas assim, pá, já são 5 horas, tenho que me ir embora. Para uma pessoa que estava à frente, tenho que me ir embora, são 5, tenho que dar catequese. Catequese? Sim. Estou num sítio onde as pessoas, onde posso colaborar com a formação das pessoas. Mas chega à igreja, diz-me assim, a pessoa que estava a coordenar a catequese, mas hoje já venho um bocadinho atrasado ao Salete, fui ao sindicato. Ao sindicato havia aqui uma barreira. Parece que nós tínhamos de ser cristãos só na igreja e sindicalistas só no sindicato. Não pode ser. O ser humano tem que estar de onde se sinta realizado. E para me sentir realizada no sindicato, eu tinha que ter algumas bases cristãs, e neste caso que as aprendi nos movimentos operários católicos, para estar no meio de onde eu pudesse ser sinal de transformação, de mudança. Às vezes não era preciso falar muito. O movimento operário foi uma luz
que apareceu na vida de centenas de pessoas do têxtil e das confecções. Sem dúvida, a nível nacional e mundial, não é? E aqui, em particular na Covilhã, no Torquezendo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Lembra-se de alguma greve assim emblemática em que tenha participado? Greve dos 1000 escudos. Dos 1000 escudos, conte lá. Foram uns poucos meses de greve, foi bastante tempo de greve, não foi fácil. Houve solidariedade, pronto, as pessoas solidarizaram-se umas com as outras e mesmo até de outras zonas do país. Porque, por exemplo, numa empresa que estivesse o marido e a mulher, era um bocadinho mais complicado, não é? Já estávamos a falar de 2000 escudos. Claro, pronto, quando era o casal, era. Pronto, e isto tudo foi antes da moeda única europeia, não é? Portanto, foi há muito mais anos. Sentimos também a solidariedade e a força dos trabalhadores. Portanto, eu lembro-me quando aquela malta de Unhais, os nossos militantes de Unhais vinham e que nos encontramos lá embaixo, num pavilhão que lá havia embaixo, opa, aquela voz, foi uma força que deu também ali aquela força ao sindicato e que se conseguiu, não é? Que se conseguiu. Uma andorinha não faz a primavera. Não tenho dúvida mas nenhuma. Mas se muitas andorinhas estiverem alinhadas sozinho, com o objetivo... não se vai a lado nenhum. Em conjunto vamos mais longe. Ainda hoje isto se põe em prática. A intervenção sindical ganha maior sentido se mais pessoas estiverem com o mesmo objetivo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Falou aí dos camaradas, dos companheiros. Eu li que a Luzia Mendes foi e ainda é simpatizante do Partido Comunista Português. Mas também li que se desencantou com o PCP. Nunca fui militante do partido nenhum. E simpatizante com algumas pessoas. Porque a forma... Recorde-nos lá essas pessoas, do PCP em que ainda se revê. Por exemplo, dou-me bem com o Garra, tivemos alguns confrontos, pela posição dele e pela minha. Pronto, porque não estávamos no mesmo patamar, eu via as coisas por um lado e havia as coisas por outro. Pronto, mas, por exemplo, na própria União de Sindicatos, por exemplo, como é que num grupo de mulheres tinha que ser coordenado por um homem? Mas que é isso? Nós não somos mais. Também não somos bem iguais. Temos sentimentos diferentes e temos maneiras de ver diferentes. Mas temos consciência de que as duas partes se compõem. E então tem que haver aqui um equilíbrio. Percebemos que a sua infância e o seu crescimento enquanto mulher não foram fáceis, desde logo no caminho para a escola e num tempo em que a escola infelizmente não estava acessível para todas as pessoas. Como é que foi esse caminho e quando é que sentiu a necessidade de voltar a aprender, voltar a instruir-se? Os nossos pais, começar já para trás, os nossos pais o que nos queriam era pôr também a trabalhar. Porque também não havia condições para nos porem a estudar. Pronto. Por isso começou a trabalhar aos 14 anos. Aos 14 anos. Mas quando se construiu aquele grupo sénior, eu fui logo também uma das primeiras que aderi, porque acho que era uma forma de investir na minha formação, de ocupar o tempo, porque a formação nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, não é? E então, senti necessidade disso, e eu gosto imenso, por exemplo, da disciplina de cidadania, eu gosto imenso. A gente fala nos condomínios, fala nos divórcios, fala, sempre, tudo o que é os nossos direitos que a gente nunca aprendeu. Na adoção, tudo. Na sexualidade, tudo. Nós nunca, não tínhamos a possibilidade. Pronto, nós já fomos um bocadinho beneficiadas, porque no tempo da JOC a gente era um movimento aberto, que já se falava de muita coisa, pronto, não é? Como antiga operária têxtil, como é que olha para o facto de essa riqueza e esse património da Covilhã ser retratado em filmes, em livros, em documentários, em tertúlias, em lugares de visitação como a New End Lab? É lindo. Isso chega-lhe ao coração? Lindo. Estou-lhe a dizer que o dia que fui lá além, soube-me também, eu pôr o pé numa máquina que dei a vida toda. Pronto, foi uma coisa extraordinária. Onde foi urdideira mecânica. Nós não sabemos o que é que faz uma urdideira e se calhar os ouvintes também não. Conte lá. Então há a urdideira mecânica e a urdideira manual. A manual é aquela que bota os fios e pela mão
uma coisa ao alto. Mecânica é uma roda que enrola o fio, mas que a gente tem que carregar no pedal para aquilo andar, até fazer a largura toda da peça. Suponhamos com 1,60 m. Depois aquilo passa para um órgão, vai para o tiare, e o tiare deita-lhe o fio ao contrário, fazer a trama para fazer o efeito que deve fazer da fantasia da própria peça. E agora teve aqui a visita da Rádio Cova da Beira, do programa que é feito de si. Gostamos muito de conhecer a Luzia David Lopes Mendes, que aos 77 anos continua... 77, continua a erguer a voz em defesa dos direitos dos pensionistas do ser humano e da sua reformados dignidade. E da dignidade das da pessoa pessoas humana. com mais idade. Seja lá ele que for.